Fala galera, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre barras tracionadas em estruturas metálicas e vamos começar um pouquinho diferente hoje. Vamos começar falando um pouquinho da parte teórica, tá? Ou quais são os principais problemas que nós temos com barras tracionadas, não são os únicos, mas os principais. E a partir daí nós vamos resolver um exercício, tá? Então a gente precisa saber que basicamente os nossos problemas em barras tracionadas são o escoamento da área bruta e a ruptura da área líquida, certo? Então são os dois limitadores de resistência que a gente tem dentro de nossas barras tracionadas em estruturas metálicas, tá? A formulazinha que traz para nós o escoamento da área bruta, ela é dada por área bruta vezes a tensão de escoamento, uma vez que ela escoa, né? Dividido pelo coeficiente de segurança gama A1. Esse gama 1 aqui, para quem não lembra ou não conhece, ele vale sempre 1,1, tá? O que acontece quando um metal acaba escoando? Ele aumenta muito de tamanho. E esse aumento de tamanho, esse alongamento da barra, ela gera problemas na estrutura, né? Perda de estabilidade, perda de função. Então não é admissível que a gente tenha escoamento da área bruta. O outro problema que a gente tem seria a ruptura da área líquida, tá? Na ruptura da área líquida, nós temos algumas coisas mais para verificar. A formulazinha que a gente usa para calcular a resistência à ruptura da área líquida, ela é dada por área líquida efetiva vezes a tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança gama A2. Esse A2 aqui, gama A2, vale 1,35. Vejamos que agora aqui a gente já tem uma gama de variáveis um pouquinho maior, né? Antes nós estávamos trabalhando somente com o escoamento do material. Então nós tínhamos o FY, que é característico de todos os materiais. Agora nós precisamos do FU, da tensão de ruptura do material, tá? Já é um dado que não está tão às caras assim, a gente precisa saber qual material a gente está usando. Área líquida efetiva, tá? Na área líquida efetiva, nós precisamos fazer algumas considerações. Quais são elas? Que tipo de perfil ou de barra de elemento nós estamos utilizando? Tá? Se esse perfil está todo ele ligado na chapa de ligação ou no outro elemento, a gente tem que a área líquida, tá, vai ser igual à área efetiva, a líquida efetiva. No entanto, se a gente perceber, por exemplo, olha só, vamos supor aqui que a gente tem uma chapa de ligação e um perfil U sendo ligado nessa nossa chapa de ligação. A gente vai estar usando parafusos aqui para ligar esses dois elementos, certo? Eu acho que todo mundo consegue perceber que essa parcela aqui do perfil U, ele não está participando efetivamente da ligação, tá? A gente tem uma perda de material, ou melhor dizendo, um material que não está resistindo naquele ponto à tração que está sendo submetido, tá? Então, nesses casos onde nem todas as faces permanecem ou participam, melhor dizendo, né, da nossa ligação, a gente tem que calcular uma área líquida efetiva, ok? Ela tem que ser efetiva. A área líquida, pessoal, se a gente estivesse falando só da área líquida, a gente estaria falando da área da seção transversal aqui do perfil U, tá? Descontado o parafuso. Então, se nós tivéssemos isso aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o nosso perfil U, tá? Vamos supor lá que a gente disse que essa espessura aqui é 10 milímetros, tá? Que a nossa área bruta lá da tabelinha do perfil U era 15 centímetros quadrados. Ao fazer um furo aqui, ó, vamos botar também 10 milímetros, certo? O que eu estou fazendo com essa minha estrutura? Eu estou perdendo 1 milímetro por 1 milímetro,
Ou seja, a minha área líquida, ela é os 15 da área bruta, menos esse 1 centímetro quadrado que eu perdi, tá? 10 vezes 10 daria 1 centímetro quadrado, né? Ou seja, nossa área líquida seria igual a 14, tá? Então, aqui é um ponto que a gente vê bastante dificuldade. Eu acho um cálculo muito simples, mas muitas vezes a gente não faz esse corte imaginário aqui na estrutura para ver o que é essa nossa área líquida, tá? Lembrando que essa área líquida, por se tratar de um perfil U, quando a gente fizer a ligação aqui com a chapa de ligação, eu tenho que ainda transformar ela em efetiva. Isso aqui ainda não é ela efetiva, tá? Como é que a gente faz essa transformação da área líquida para uma área líquida efetiva? Sempre dessa maneira aqui, ó. A gente pega a nossa área líquida, tá? Então já descontado os furos, caso tenham furos, vezes um CT. Um coeficiente CT que é dado por essa formulazinha aqui embaixo, ó. CT vai ser igual a 1 menos EC sobre L, onde EC é a distância da face ligada até o centro de gravidade do perfil, dividido por L. Esse L é o comprimento da minha ligação. Eu explico melhor isso aqui daqui a pouquinho, como é que a gente vai calcular, ou vai achar tanto o EC quanto o L, tá? Vamos verificar um pouquinho mais sobre a nossa área líquida, tá? Pensando só nessa área líquida. Vamos pensar num perfil tracionado ou comprimido, agora não importa, a gente quer só conceituar a nossa área líquida. A gente precisa verificar em todos os pontos da minha barra qual é o ponto onde eu perco mais área por furo ou por algum outro imprevisto, alguma outra modificação que a gente tenha que fazer na estrutura. Se a gente pensar aqui quando os furos estão alinhados, essa aqui seria a área onde a gente menos está perdendo, ou melhor, a área onde a gente mais está perdendo área por causa da furação. A gente teria aqui que a nossa área líquida, ela seria a área bruta, né? Seria a área bruta do perfil, que eu não sei o que ele é aqui ainda, menos, são 3 furos, 3 vezes a espessura dessa chapa onde o furo tá, vezes o diâmetro, tá? Se a gente pegar, ó, esse diâmetro aqui, vezes a espessura da chapa, nós temos a área que a gente perdeu, que seria basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é a espessura, tá? Que é os 10, e esse aqui é o diâmetro, que também é 10, ok? Então, basicamente, com uma formulazinha assim, a gente estaria achando essa nossa área líquida. O nosso complicador chega, então, nessas situações onde nós não temos todos os furos alinhados, como a gente vê nessa figura aqui. A gente tem uma espécie de um zigue-zague, né? Nos furos então fora de alinhamento, e isso gera uma formulazinha um pouquinho diferente para a gente calcular. A gente pode fazer várias verificações dessa nossa área líquida, tá? Uma delas seria aqui, ó. Essa aqui é uma possibilidade, ou seja, a nossa área líquida seria igual a AG menos 2 furos, que multiplica a espessura, vezes o diâmetro do furo, tá? Depois a gente vê bem certinho o que é esse diâmetro do furo, como é que a gente vai calcular, é baseado no parafuso, baseado no tipo de furação. Mas enfim, a gente precisa saber disso aqui agora. No entanto, pessoal, não é só essa possibilidade que a gente tem. Vamos chamar isso aqui, ó, de primeira verificação. Então a gente fez a verificação 1, 1, tá? A gente passou do ponto 1 para o ponto 1. Esse nosso perfil aqui, ele pode fazer isso aqui também, ó. Vindo 1, vir até aqui que a gente vai chamar de 2, voltar para o 1 e romper. Romper dessa maneira aqui, então, ó. Tá? Essa seria uma possibilidade também. Nessa situação, a nossa fórmula fica um pouquinho mais complicada, tá? Mas também não é o bicho. É bem simples de a gente verificar. E a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. A nossa área líquida na 1, 2, 1 vai ser igual ao quê? A nossa área bruta menos a quantidade de furos que passa por aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, tá? Verifiquem, pessoal, isso aqui não é uma fórmula pronta, ela não vale para todas as estruturas. Eu estou inspecionando, vocês precisam entender o que eu estou fazendo. Então, ó, são 3 furos que passam nessa linha 1, 2, 1, tá? 1, 2, 3, certo?
que eu vou multiplicar a espessura, que eu vou multiplicar o diâmetro do furo. Ok? Então vamos lá, continua. Só que quando eu fiz esse zigue-zague aqui, eu ganhei um pouquinho de área, tá? Eu não tenho mais só aquela área que eu tinha antes aqui, ó, nesse corte aqui. Essa diagonal aqui, ela é um pouquinho maior do que essa reta aqui entre os dois furos, tá? Então a gente vai adicionar um termo aqui, ó, que ele é um somatório, ó. Um somatório do que a norma traz para nós isso aqui, ó. S ao quadrado, S é a distância longitudinal, tá? Então essa distância aqui também teria o mesmo S, né? Certo? Dividido por 4 vezes o G. O G é essa distância transversal aqui, tá? Distância entre os furos transversais. O que significa esse somatório, pessoal? Significa que a gente precisa ver quantos transpasses de linha a gente tem. Ou seja, ó, a gente tem um aqui e outro aqui. Então a gente teria aqui, a gente poderia substituir nessa situação esse somatório por um 2, tá? Então essa seria uma das possibilidades que a gente tem. Verifiquem que a gente estaria falando a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar a linha 3. Vamos sair do 1, tá? Essa aqui é só para vocês entenderem, vocês não precisariam verificar essa linha. Vem para o 2, vem para o 3 e rompe aqui. Ou seja, a gente estaria fazendo uma ruptura mais ou menos aqui, tá? É uma das possibilidades. Vamos ver como é que ficaria então na linha 1, 2, 3. A gente teria nossa área bruta, 1, 2, 3 furos, 3 furos vezes T vezes D, mais quantas diagonais a gente tem, quantos transpasses a gente tem? A gente tem esse aqui e tem esse aqui. Então a gente tem também 2S ao quadrado dividido por 4G. Por que eu chamo a atenção para essa situação que ao meu ver, não precisaria ser verificada? É por causa da possibilidade de vocês considerarem isso aqui como só uma diagonal e esquecer desse 2 aqui, tá? Então é só para vocês verificarem que esse 2 significa 1, 2 ou 1, 2 aqui. Quantos transpasses a gente fizer, tá? Então, eu acredito que da parte teórica, ou melhor dizendo, não, né? A gente ficou de ver como se calcula esse EC sobre L. Lembrando, pessoal, ó, esse CT só vale para peças parafusadas. Se a gente estiver falando de peça soldada, a gente vai precisar saber se a solda é transversal, se ela é longitudinal. Então a gente tem alguns detalhes aí para calcular o CT naquelas situações. Nos próximos vídeos que eu vou fazer sobre solda, a gente fala sobre esse CT especificamente. Vamos voltar para esse exemplo aqui então do nosso perfil U. Tá? Então nós temos nosso perfil U aqui. Vou desenhar mais ou menos ele. Certo? Todo mundo tem ideia que essa nossa seção transversal aqui tem um centroide, né? Tá? Essa distância aqui a gente chama de EC. Se a nossa chapa de ligação estiver passando aqui, ó, pessoal, esse vai ser o EC que a gente vai estar utilizando, ok? Pegando esse perfil aqui, vamos fazer um corte nele aqui, tá? Certo? A chapa de ligação aqui atrás. E a gente tem alguns parafusos, certo? A distância do primeiro até o último parafuso é o nosso L, tá? Então o EC, pessoal, é a distância do centro de gravidade até a chapa de ligação, até o plano de corte que a gente tem aqui, ó, certo? E o L é a distância do primeiro até o último parafuso. Esses são os parâmetros que vocês precisam ter para calcular esse nosso EC. Eu recomendo que, principalmente para determinação desse EC aqui, ó, vocês deem uma boa estudada em algumas bibliografias, porque no perfil I a gente tem outras possibilidades de ligação, tá? Então seria bem interessante que vocês tivessem essa base para que vocês possam, para qualquer tipo de perfil, para qualquer tipo de estrutura, achar esse valor de CT quando ela é parafusada, tá? Então vamos lá, vamos para o exercício agora. Então, pessoal, o exercício nos pede
para que calculemos o esforço resistência da chapa de 20 milímetros quando tracionada, tá? Então essa chapa aqui, ó, de 20 milímetros, ela está sendo tracionada. Eu estou verificando somente essa chapa central. As duas chapas de ligação não estou verificando nesse problema aqui, tá? Os dados do problema são o seguinte: os parafusos que foram colocados aqui são de 19 milímetros. A gente já vai falar sobre furação para parafuso. O aço dessa chapa é o MR250, a gente já fala das propriedades dela. E a disposição dos parafusos é essa aqui. Então nós temos 10 parafusos dispostos em 4 colunas, né, em 5 linhas no total, que a gente tem espaçamento longitudinal e espaçamento transversal entre eles, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre parafuso, como é que a gente faz furação para parafuso. A nossa norma, ela traz lá 4 categorias de furo, tá? Furo padrão, furo alargado, furo alongado, são 4 categorias no total. O furo padrão é o furo mais utilizado, mais recomendado para fazer, por exemplo, treliça, enfim, esses elementos aí. A norma pede que vocês façam um furo com 2 milímetros a mais do que o parafuso, ou seja, um parafuso de 19 precisa ter um furo de 21 milímetros, ok? Esse é o mínimo que a nossa norma pede. A nossa norma pede para a gente tomar cuidado com um outro fator. Os furos podem ser feitos por broca, tá? O processo mais caro, mais demorado, e os furos podem ser feitos por um sistema de punção, prensa excêntrica, enfim, algum sistema de puncionamento. No sistema de prensa de puncionamento, a gente tem um amassamento, um esmagamento que acaba machucando, prejudicando o material na extremidade desse furo, tá? Ou seja, a gente acaba perdendo um pouquinho mais de área. No caso de furos feitos com punção, a norma pede que mais 1,5 milímetro seja descartado do cálculo. Como a gente não tem aqui informação de como foi feito o furo, vamos usar a pior situação possível, ou seja, ó, um parafuso de 19 milímetros vai me gerar um furo, tá, de 19 mais 2 mais 1,5, que é igual a 22,5, né? 22,5 milímetros. Esse é a área que eu perco, ou relativa a essa aqui, né? Essa dimensão vai ser a área que eu vou perder, tá? Então, 2 milímetros da normativa, que pede para deixar 2 milímetros de folga, um de cada lado, e 1,5 por a gente estar considerando aqui a pior situação possível, né? Que seria o furo feito por punção, onde a gente tem um pouquinho de perda de material, tá? Então, furo padrão, 2 milímetros, 1,5 por causa do puncionamento, tá? Esse aço, o MR250, ele tem uma tensão de escoamento de 250 megapascal e uma tensão de ruptura de 400 megapascal, tá? Ele é um aço, como já diz o nome, ó, média resistência, tá? Aonde a gente tem a nossa tensão de escoamento de 250 megapascal. É um aço bem comum, um aço facilmente encontrado, então por isso que a gente acaba usando bastante em exercício ele, tá? Ele é muito parecido com o A36 da norma STM, é um aço que vocês vão achar em qualquer revenda de aço com facilidade. Vamos dar uma olhada então o que seria a nossa área bruta. Nós temos um perfil retangular, tá? Aonde nós temos uma altura, vamos aqui, 100, 200 com mais 80, de 280 milímetros, com uma espessura de 20 milímetros, tá? Vamos acostumar aqui, ó, que facilita um pouco, trabalhar em centímetros. Ou seja, nós temos a nossa área bruta, a área total aqui desse nosso retângulo, igual a 28 vezes os 2 centímetros, que é 56 centímetros quadrados, tá? 56 centímetros quadrados, nossa área bruta.
Vamos verificar agora então nossa área bruta. Vamos brincar aqui com aquelas linhas que eu expliquei antes, como é que a gente pode fazer essa nossa linha percorrer. Ó. Eu posso vir aqui, vamos chamar de 1, 2, tá? As outras eu acredito que a gente não precisa por ter assimetria, mas depois eu explico melhor para vocês. Eu posso passar por todos 1 aqui, ou seja, né, eu posso encontrar uma área AN1, 1, 1, que ela vai ser igual ao quê? A nossa área bruta, 56, menos quantos parafusos? 1, 2, 3. 3 parafusos. A espessura é 2 e o diâmetro, a gente falou aqui antes, 2,25 centímetros. Tá? Então essa aqui seria a área que a gente está perdendo. Como a gente não tem o zigue-zague aqui, né? A gente não tem a mudança de linha, a gente não tem aquele outro termo somando. Isso aqui deve fechar 42,5 centímetros quadrados, tá? Então essa seria a área bruta na linha 1, 1, 1. Vamos pegar aqui, ó. Vamos vir da 1 para 2, desse 2 para esse 2 e desse 2 para esse 1 aqui de novo, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, 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 tá? Então vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. A área 1, 2, 2, 1. A gente tem nossa área bruta dos 56, menos, quantos parafusos aí? São 4 parafusos, vezes 2 de espessura, vezes 2,25 do diâmetro do furo, mais, a gente tem aqui quantas diagonais? 2, né? A gente vai do 1 para o 2 e aqui do 2 para o 1, vezes 7,5 ao quadrado, que é o nosso S, 7,5 ao quadrado, dividido por 4 vezes o G. O G é os 50 de altura, né? Os 5 centímetros. Essa área aqui, ela deve fechar um pouco maior do que essa aqui, se eu não me engano, 49,25 centímetros quadrados. Terceira e última possibilidade que a gente vai verificar, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Ou seja, nós vamos ter essa adição de duas diagonais aqui, tá? Então a gente estaria verificando a 1, 2, 1, 2, 1, que é 56, menos, a gente tem 5 furos nessa linha, vezes 2, que é a nossa espessura, vezes 2,25, que é o diâmetro do furo ou o material perdido, né? Mais quantas diagonais, ó? 1, 2, 3, 4 diagonais. 4 vezes 7,5 ao quadrado, dividido por 4 vezes 5, isso aqui vai ser igual a, corte-se 4, 44,75 centímetros quadrados, tá? Então a gente já consegue afirmar que a nossa menor área, por esse cálculo aqui, seria isso aqui. Então essa é a nossa área líquida. Nós falamos anteriormente de área líquida efetiva. Como essa chapa ela é retangular, ela não tem uma face que esteja fora da ligação, a gente não precisa calcular ela efetiva, ou seja, a área líquida é a nossa área efetiva, elas são iguais, tá? Dessa maneira a gente já tem todos os dados que a gente precisa para começar o cálculo da resistência dessa chapa. A nossa primeira verificação, ela vai ser o escoamento da área bruta. Da área bruta, certo? Ou seja, nós vamos verificar quanto essa barra de 20, só essa de 20, resiste ao escoamento, tá? A gente falou antes que a nossa fórmula ela é igual à nossa área bruta, o escoamento é da área bruta, vezes a tensão de escoamento, porque a gente está calculando escoamento, dividido por gama A1. Isso aqui é igual aos 56 que eu achei ali de área bruta, vezes o FY. Eu preciso transformar esse megapascal, que é Newton por metro quadrado, né? Meganewton por metro quadrado, em meganewton ou quilonewton por centímetro quadrado. A gente sempre vai pegar, ó, para facilitar, e dividir por 10.
Dividindo por 10, a gente já está compatibilizando aqui. Ou seja, a gente tem 25 kilonewtons por centímetro quadrado. Isso tudo dividido pelo nosso coeficiente, que eu expliquei antes que o gama A1 vale 1,1. Isso aqui vai cortar os centímetros aqui, então a gente vai ter uma resposta em newton, aproximadamente 1.272 kilonewtons, tá? Aproximadamente, então, essa é a nossa resistência ao escoamento da área bruta. A segunda possibilidade que a gente tem é a ruptura da área líquida, né? Tá? Que é a ruptura dessa menor área que a gente encontrou aqui nas nossas linhas de área líquida, tá? A fórmula que nós verificamos antes, ela é igual à área líquida efetiva vezes o FU dividido por gama A2. A área líquida efetiva, como eu acabei de falar, ela é igual à área líquida, porque nós não temos faces fora da ligação, ou seja, 42,5, que multiplica FU. Como eu falei antes, e aqui tá, ó, é 40 dividido 400, né, divide por 10, vai ficar 40 dividido por 1,35. Esse é o nosso coeficiente de segurança aqui, tá? O gama A2 vale sempre 1,35 para o aço. Isso aqui dá aproximadamente 1.259 kilonewtons. Pessoal, verifiquem aqui que os dois são problemas, tá? Tanto a ruptura quanto o escoamento são problemas. A ruptura fica claro, né? Porque se romper, a gente tem um colapso total. Mas o escoamento é um aumento excessivo do comprimento das barras e também pode levar à ruína, pode levar à inutilidade da estrutura, tá? Então ele também é um problema, ele também é um estado limite. Para esse problema nós vamos calcular isso, pessoal. A gente ainda tem outros problemas que podem ser causados em barras tracionadas, alguns pelo contato do parafuso com a barra, outros pelo próprio furo que a gente colocou aqui, tá? Então a gente poderia ter um cisalhamento de bloco aqui, a gente vai ver isso mais pra frente. A gente pode ter problema de esmagamento e pressão no parafuso, tá? No caso, na chapa, provocado pelo parafuso. Então são várias outras questões que a gente precisaria verificar. Eu acredito que num problema completo, onde a gente tenha todas as informações dos parafusos e tal, pelo menos 5 verificações nós precisaríamos fazer para saber qual é a resistência ou se o perfil resiste àquela carga que está sendo proposta, né? Tá? Então a gente fez 2 aqui, quem sabe a gente aprofunde depois nesse problema num próximo vídeo. Pessoal, espero que o vídeo ajude vocês a esclarecer as ideias, dúvidas aí embaixo nos comentários, like no vídeo, inscreva o canal, né, no canal aí, para que vocês tenham acesso depois aos demais vídeos dessa, vamos dizer assim, série que eu vou fazer sobre metálicas, tá? Beleza, pessoal, então